Primeiro, situar, a terapia comunitária nasceu um projeto de extensão do Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Ceará, que durante esses 20 anos de trabalho em uma favela, a gente criou um método de trabalhar as competências das pessoas e das comunidades. A nossa metodologia de trabalho, a gente valoriza as competências das pessoas. Embora a gente saiba que existem umas carências, mas não vamos mexer nela, porque carências, deficiências todos nós temos, mas nós valorizamos na competência. A comunidade tem problema, mas a comunidade também tem suas próprias soluções. Então, a terapia comunitária é este método onde a gente reúne as pessoas das comunidades ou pessoas que têm algo em comum, unidade, pode ser sofrimento, exclusão, violência, migração, são pessoas que têm uma problemática em comum, têm algo em relação e que a gente se encontra não para trabalhar as carências, mas valorizar as competências. Quem poderia fazer o acolhimento? Esse espaço é um espaço de compartilhar, né? Quero dar boas-vindas a todos. E é um espaço da gente compartilhar as coisas que são boas na vida e também as coisas que estão tirando nosso sono, que ficam assim repetindo na cabeça, que estão empatando a gente de levar a nossa vida de uma forma leve. E a gente precisa de uma conversa meio organizada. E para isso a gente tem algumas regrinhas. Alguém sabe as regrinhas da terapia comunitária? Falar sempre na primeira pessoa. Isso mesmo, falar sempre no eu. Quando um falar, o outro fica quieto ouvindo. É outra regrinha. Não dar conselhos. Isso. Também não fazer sermões. E qualquer um de vocês pode interromper a terapia, dizendo que tem uma música, uma anedota, qualquer uma historiazinha que encaixe com aquilo. E solicitar que quem tiver seus segredos, deixe em casa. Não traga segredo. Aqui é um espaço para a gente partilhar daquelas nossas inquietações e das nossas vitórias. Então nós partimos de uma situação, problema, trazida por alguém da comunidade. Então geralmente aparecem várias temáticas, as pessoas propõem, o próprio grupo é quem escolhe e aquele escolhido, ele é objeto de aprofundamento. Então aquela pessoa que trouxe o problema, ela tem mais ou menos uns 15 minutos, onde ela fala dessa dificuldade, todos podem fazer perguntas, depois essa pessoa fica ao lado, quer dizer, ninguém faz mais pergunta a ela, e vem o momento da reflexão do grupo, que é sempre baseado numa pergunta-chave: quem já viveu um problema parecido e o que você fez para resolver? E aí as próprias soluções emergem da própria comunidade, quer dizer, eles têm problemas, mas eles também têm as próprias soluções. Então a nossa função do terapeuta comunitário é suscitar a capacidade terapêutica da própria comunidade. Nós vamos tirar nossas inquietações, aquilo que está nos incomodando. Qual é o meu primeiro problema? Ou não tem? Meu maior problema é o primeiro gole. Se eu ir o primeiro gole, aí tá tudo acabado na minha vida. O que eu tô falando do álcool, cachaça. Mas só que hoje, não eu sou melhor, quem sou eu? Para ser o melhor que eu não sou nada. Mas só que por causa do primeiro gole eu passei 9 anos no asilo. E a coisa não, eu descobri que se hoje eu não estou no céu, mas do inferno eu saí. O meu problema é que há 10 anos atrás eu tive um desse chamado síndrome do pânico, há muitos anos, né? Então eu pensava que eu já estava curada, né? Porque na época, quando eu tive, né, eu nem conhecia, nem ouvia falar nisso, não entendi o que era. Então eu fiquei boa, já está com mais de 10 anos. Quando foi de um mês para cá, eu comecei a sentir outros sintomas, né? Sentir insônia, quando eu vou comer, eu não consigo comer direito. E eu lutando para saber o que era. Fui ao médico e fiz vários exames. Todos deram normal. Aí o médico disse: o seu problema não é orgânico, né? É psicológico. Então você tem que procurar uma ajuda. Aí me encaminhou aqui para as 4 varas, né? E me encaminhou lá para o CAPS, né? Eu vim ontem e estou vindo hoje.
Eu faço tratamento psiquiátrico há muito tempo, mas eu tento tirar a medicação por conta própria e não consigo. Aí voltar a estaca zero, né? E eu tenho um problema sério em casa. É a minha filha mais nova, que eu tenho 5 filhos, que é totalmente diferente dos todos os outros 4. E eu não aceito ela ser diferente. E eu tô aqui para pedir ajuda de alguém que eu possa aceitar ela como ela é. E ela é linda, é uma princesa. Mas é arrogante, prepotente. Ela não dirige a palavra a mim. Então ela é totalmente diferente de todos os 4. E A senhora quer que ela mude ou a senhora quer mudar? Eu tenho que mudar, eu já estou consciente disso, aprendi aqui, hoje. Mas eu espero também uma mudança dela. Eu tenho uma dor muito grande, eu tenho um filho que morava fora, estava nos Estados Unidos, e ele me culpa muito pela morte do meu marido, pelo fato de não era para ter mexido nele. É a culpa que eu já tenho, eu faço terapia, já fiz terapia 7 anos no Rio de Janeiro, e agora, pelo esse caso, né, que eu estava ao lado dele no dia do assalto, né, e temos esse filho que são 2 homens que eu tenho, um estava comigo, outro estava fora. E ele me culpa, né, demais pelo fato de eu ter pedido, na hora eu pedi socorro, foi um descontrole, acho que as pessoas não podem calcular, é uma coisa que é muito da alma da gente, a dor muito grande da minha alma. Eu pedi socorro, era o que eu podia fazer, eu não lembrei na hora de parar, né, com todo respeito quem não é católico, eu sou ministra da Eucaristia, nem no momento eu parei, eu queria o quê? Que Deus me desse a frieza de eu parar, de eu fazer o quê com meu marido? Eu tenho um óleo na minha casa, eu podia fazer a unção, eu podia orar, eu podia chamar a CAMED, né, que é o que nós temos a CAMED, que dá direito até ao helicóptero, mas na hora o que eu gritei foi socorro. A minha terapeuta falou assim, então você acha pouco que você fez? O que eu gritei por socorro foram, olha, ruas assim, 4 quarteirões me escutaram, a favela toda do trilho escutou. E a minha dor é pela perda do meu filho, do meu marido e do meu filho me culpar, né? Ele acha que não era para ter tocado no corpo do pai dele. Se eu botasse uma toalha aqui, se ia estancar, né? Se eu fizesse isso, estancar. Se eu tivesse o quê? Esperado que a ambulância tivesse o quê? A cabeça que Deus me desse naquela hora para ter aquela frieza de eu estar ali, esperar que a ambulância chegasse, eu botar uma toalha, fazer isso. A culpa é muito grande que eu sinto. Esse meu filho me culpar, eu sinto essa dor muito grande. Pois é, desses 4, qual foi o que lhe chamou mais atenção? Qual é o que você se identifica mais? Quem vota num não vota no outro. Quem for a favor, levanta a mão, para a gente contar. Quem vota na Jusilei? Quem é a favor, levante a mão, por gentileza. Quem conta? 1, 2, 3. Quem é o outro? Valéria. Valéria. 16. Agora é a senhora Fátima, que perdeu o esposo, foi assassinado. Quem é a favor de ser aprofundado o problema dela? 1, 2, 3, 4, 5, 33. A senhora foi eleita. Então, agora nós vamos ouvir ela com todo cuidado e nós vamos ficar silêncio. Não se pode julgar, não se pode dar conselho e não pode se falar de sim. Quando não entender, faça pergunta a ela para compreender. A depois é que é a nossa vez, mas no momento, conselho não funciona na terapia. Não compreender, faça pergunta. Para ser terapeuta comunitário, nós temos um perfil. Você não precisa ter nenhuma capacitação anterior, basta ser uma pessoa envolvida com o trabalho social. Você pode ser médico, pode ser assistente social, sociólogo, mas pode também ser um líder comunitário, líder de uma pastoral dessas igrejas que temos aqui no Brasil, que estão querendo desenvolver um trabalho comunitário de mobilização dos recursos. Então, se exige o mínimo isso. E que essa pessoa seja alguém comprometido com o bem comum e não com interesses pessoais. Que essa pessoa aceite fazer uma capacitação.
que não seja alguém ligado a nenhuma ideologia, seja ela política ou religiosa, que faz com que se olhe o mundo e as coisas dentro de um quadrado. Quando eu falo em ideologia, eu penso na definição do psicanalista francês chamado René Caes, que diz: a pior ideologia é aquela que diz não precisa pensar porque já foi pensado, em que a gente apenas tem que obedecer e seguir. Então, uma pessoa que não se dá o direito de questionar, de dar espaço para a dúvida, para dizer isso eu ainda não sei, não dá para ser um terapeuta, porque ele pode trazer mais problemas do que resolver. Então, essas pessoas que querem ser terapeutas comunitários, na realidade são facilitadores, e eles recebem uma capacitação, aprendem sobretudo a trabalhar com a competência, a não julgar, a não condenar, a não fazer análise, e apenas a fazer perguntas para que as próprias pessoas se deem conta que eles que têm problema, eles também têm suas próprias soluções. Então a nossa função é mais um parteiro das soluções, mas as soluções são dos outros. E é verdade que esse trabalho exige da nossa parte profissional muita humildade, ou seja, muita consciência de que o nosso trabalho não é dar coisas, mas suscitar o que já existe nas pessoas. Em primeiro lugar, eu me sinto muito sensibilizada com todos os casos, porque cada um deles tem um pouquinho de mim, né? Da senhora com um problema com a filha, da senhora com um problema do pânico, né? Que é esse do álcool, esse não, né? Mas me sensibilizo muito e para falar da culpa, eu acho assim, uma coisa que é uma dor muito grande, né? Me falaram, eles me seguraram, me levaram para a assistente social e disseram que ele já tinha falecido, mas eu não escutava. Eu disse, o sangue dele, ele perdeu todo. Eu disse, então meu sangue, eu dou. Então eu sou culpada porque nem o meu sangue se viu. Tá entendendo? Então, eu que devia estar no lugar dele, não ele. Porque ele era mais importante do que eu. Por que ele era mais importante que a senhora? Porque ele tinha muitos projetos, ele sabia fazer muita coisa. Eu não sei fazer, agora que eu estou aprendendo a viver. Eu dependia muito do meu marido. Eu agora que estou aprendendo a viver com os meus filhos. E ainda tem esse filho que me culpa pelo fato de eu não ter... Quem não compreender, faça pergunta a ela. Não, mas só um esclarecimento. Parece que tem uma cobrança do seu filho porque não fez alguma coisa. Porque eu não deveria ter tocado no corpo do meu marido. Não era para ter deixado tocar no corpo dele. Era para esperar que a ambulância chegasse e que ninguém tivesse tocado. Que ele iria ser salvo. Ele diz isso. Já o outro, a compreensão do outro que estava comigo, já é diferente. Ele já abriu o livro de anatomia, ele já mostra detalhadamente. Ele explica isso, mamãe, não tem jeito, quebrou a traqueia, a jugular, ele explica tudo. Mas na minha cabeça não adianta. A minha terapeuta diz assim, e o que você fez? Eu contei, eu gritei pro socorro, que você acha que não fez nada? Eu disse, mas mesmo assim, aí quando o senhor perguntou o que é que ele é, eu disse, eu devia ter feito mais coisa, eu não sei. A minha cabeça está assim, tem essa crise que eu estou passando ainda, não sei quando vai acabar, né? Tem esse contraste, é como se eu tivesse duas Fátimas aqui, de querer continuar a fazer isso aqui e ao mesmo tempo de ter vontade de desistir, como eu estava conversando agora quando eu vinha no ônibus com uma colega, né? Disse, o que eu vou fazer o mês que vem? Meu aniversário, tenho vontade de sumir do mundo, tenho vontade de deixar meus filhos, de ir embora. Não é o fugir da responsabilidade de ser mãe, é ter um tempo para minha cabeça, sabe? Mas eu sempre pergunto, como é que eu vou viver sem o meu marido? Aí a resposta vem. O que é que eu respondi antes? Eu tenho pessoas que são vários anjos, semiões, tá entendendo? Que estão me segurando, me ajudando, de uma maneira indireta ou direta. Isso eu sei. Eu caio várias vezes,
Eu tenho amigas que me levantam, mas a minha pergunta é essa. E o amanhã? Seria Meu cantar Deus. uma música pra você? Posso cantar? Ai, pode. Começar de novo, me contar comigo, vai valer a pena ter amanhecido, ter Quem que você perdoa menos? Por hora. Você, teu marido ou teu filho? Eu. Ou os meninos. Eu. Ou os meninos. Eu esqueci eles. Tá aí. Depois, que é engraçado, os meninos, né? O senhor falando, não, eu. Aí eu falo como a passagem do Evangelho, minha é tão grande culpa. Eu não tenho um ódio dos meninos. Eu já tive uma crise na minha casa de eu dar socos na parede, de eu bater a minha cabeça na parede, de perguntar por que eu não tenho ódio a eles. Por que meu coração não tem ódio? Como tem pessoas que olham para mim e dizem, isso é um vagabundo, esse vagabundo tem que estar morto. É um vagabundo que fez uma coisa dessa pela integridade que era seu Arnaldo, pela pessoa humana que ele era, pelo não sei o que ele era no fundão, não sei o que, não sei. Eu não tenho ódio deles, eu não tenho dor deles. O que eu tenho, eu peço a Deus todos os dias. Eu peço a Deus por eles, pelos 3, pelos familiares deles e pelos mais 2 que estavam na esquina, que eu não sabia. Tinha mais 2 na esquina. Uma das pessoas que foi a principal testemunha presenciou mais 2 na esquina, mas os 3 que cometeram o ato estão presos. Agora, eu digo isso, meu coração não tem ódio com eles. E eu não entendo por quê. Eu não entendo, sinceramente. Então, nós, mais uma vez, lhe agradecemos a senhora ter exposto o seu problema aqui para o grupo. Agora, nós pediríamos que a senhora fique na escuta. Ok. Viu? Que os problemas da humanidade só vão poder ser resolvidos no dia que nós entendermos que a resolução passa por um esforço coletivo e não é muito mais pela transpiração coletiva do que pela a iluminação, a inspiração de um ser iluminado. Todos nós, a nossa busca de soluções compartilhadas, procurando integrar saberes dos mais diversos contextos para construir uma rede de apoio solidário para que o humano suporte os dramas próprios da humanidade, agora com a situação ecológica, com a situação da Terra. Eu acho que nós estamos caminhando para momentos de traumas coletivos e sociais, com as enchentes, com os fogos, incêndios. Então, nós estamos indo agora para mais as patologias do universo. E eu acho que nós esquecemos a nossa dimensão humana, que é até animal. Observe o mar, as sardinhas que são pequenininhas são milhões. Como é que elas se salvam dos tubarões? Estando próximas, uma ao lado. O animal que morre é o que se isola. Ele é presa fácil para os outros bichos, as aves de rapinas. Os pássaros são assim. Então a terapia comunitária traz uma dimensão hoje de lembrar que muito das soluções está também no coletivo. Nos unirmos forças, de estarmos próximos um dos outros, como os animais que se salvaram ao longo da evolução, foram os que tiveram capacidade de estarem próximos, de salvaguardar a noção do grupo, da coletividade, no respeito às regras para que um não fique batendo no outro. Então é um pouco isso que eu vejo, eu acho até positivo, essas grandes tsunamis afetivas, essas catástrofes que estão acontecendo, ou ela nos une cada vez mais e lá descobrimos nossa humanidade, que nós não somos, temos que estar um ao lado do outro, apoiando, é a nossa salvação. Do contrário, nós vamos ser destruídos como muitos desses animais que se isolam, né? E a pergunta é, quem já passou por uma situação parecida com a situação da dona Fátima? Em 1963, eu vinha voltando para casa, era uma menina de 18 anos. Eu vinha voltando para casa com meu namorado e ele foi assassinado por um menino de 11 anos. Ixi. E outros 2 meninos que estavam lá, eles estavam querendo me pegar, me currar, pegar dinheiro. A gente não tinha dinheiro.
e o meu namorado enfrentou. E muito rápido vieram as balas, a minha ficou na bolsa e a dele parece que é a mesma coisa. Foi uma hemorragia interna, não há como, Fátima. Chora, solta, Fátima, chora. Desculpa. Meu caso era filho de um jornalista, mídia direta, polícia dizendo acusa qualquer um, porque qualquer um deles tem culpa. E a gente sabe que a gente não vai fazer isso. Não é à toa que você falou dos meninos aí, né? Não é dizer, não é qualquer um. É um pedaço da vida que foi embora. Agora, eu estou carregando isso, eu vou fazer 64 anos, e eu estou carregando essa divisão na minha vida esses anos todos. Agora, eu aprendi isso. Estou tentando aprender isso, melhor dizendo. O sentimento tem que poder ser colocado. Se a gente for só o bom profissional, se a gente for só aquela que tem força, aquela que aguenta todos os trancos, a gente se embota. A terapia comunitária, ela veio resgatar aquilo que o mundo moderno perdeu há muito tempo, que é aquele momento de todos se encontrarem, como antigamente se fazia, de se colocar aquelas cadeiras na calçada, de tomar um chá, onde cada pessoa ia lá para desabafar, ou de um filho, ou do marido, ou de si. Então sempre tinha alguém na roda para dizer uma piada, dizer uma brincadeira, ou alguém para consolar, e aquela pessoa para ela era uma terapia. Então agora eu vejo que ela está aprimorada, né? Ela tem algumas regras que são muito importantes, no sentido de não falar do outro, né? Falar de si. Isso ajuda muito, porque quando eu aponto, quando eu falo para o outro, geralmente eu esqueço de mim. E às vezes o outro fica numa defesa. E quando eu falo de mim, o outro olha e diz, puxa vida, eu também estava assim, eu também sinto isso. Que bom que tem alguém que também viveu isso e que encontrou não só uma saída, mas às vezes várias formas de você resolver um problema só. Agora, vamos afastar a cadeira mais para trás um pouco e vamos fazer 2 rodas. E quem não entrar na roda ainda vai morrer esse ano. Taguinha. É bom que é. Pode botar a mão no ombro ou na cintura, onde, dependendo com a altura. Aquelas pessoas que estão precisando de energia, pode fazer uma roda aqui dentro. Eu acho que o grande resultado é um sentimento de pertencimento. O sentimento de que você não está sozinho. Com isso, você vê que você não é melhor nem pior do que ninguém. Então, pode ser uma pessoa que tenha um doutorado, um mestrado, uma graduação ou não ter. Todos somos iguais nas nossas dores. Isso é um sentimento de muito conforto e o princípio da nossa cura. Vamos balançando um pouco, que é o balanço da vida. Eu aqui está convidando os que falaram, quem falou, e aqueles que não foi escolhido, mas falou também, que fosse para o centro, porque as energias vão todas para lá. Ah, tá certo. Mão? Aí? A gente tá querendo cantar aquela música, Como Será o Amanhã. Quem sabe? Como será o amanhã? Peça pra quem puder. O que será que acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será? Como será o amanhã? Responde a quem puder. O que irá me acontecer?
destino será como Deus quiser. Como será? Como será? Ela é profilática e ela é curativa. Assim, o meu sentimento em relação a tecer é que a cada roda as pessoas cuidam de evitar algumas coisas para o seu futuro individual e para o coletivo, mas elas também saem um pouquinho curadas de algumas feridas, de algumas coisas. A cicatrização a gente espera que ocorra posteriori, né? O que é que eu vou levando dessa terapia de hoje? E eu, como cheguei no fim, vou levando muita coragem, achando o grupo muito lindo hoje. Quem chegou por último tem direito de trazer um bolo. Ai, é. Muita energia. Acolhimento. Acolhimento. Paz. Paz. Estou levando a amorosidade desse povo e a coragem. Dessa das que vocês falaram. A importância do tempo. A generosidade, porque nós chegamos, nós fotografamos, nós filmamos e vocês concederam que nós fizéssemos isso. Eu vou levando a coragem de refazer a vida. Também recebeu um pouquinho da sua dor para ser dividido a dor que a senhora tem. Dona Fátima, a senhora é uma vencedora. A senhora tem muita energia, muita força da senhora resistir esse momento de grande dor. E a senhora não vai caminhar só. Muita gente vai caminhar junto com a senhora. Na comunidade, eu sou feliz, eu sou feliz. Na comunidade, eu sou feliz. O Zequinha falando que hoje você não estava mais só, viu, Fátima? Hoje é a comunidade de você. Ela é um método possível, né? Possível das pessoas falarem, se colocarem, não se sentirem acuadas, valorizarem a sua cultura, o seu saber. Então eu acho que a terapia comunitária, ela como tem essa possibilidade dessa coisa circular, de poder ouvir a todo mundo, valorizar o saber de todo mundo, né, trazendo uma problemática que circula. Eu acho que isso é o grande dom da terapia comunitária. Eu acho que é essa relação. A força da mulher. Que a mulher é o sexo frágil. Nessa exigência absurda. Como é, menina? Só eu. Você não tá me deixando. E detalhe. Eu posso saber que você vai sair de casa. Procura ajuda no outro. Vai dar hoje. Eu já estou inscrita, viu? Eu falei, olha só. Eu falei.